E o que está por trás de toda essa dor, de todo esse vazio e essa insatisfação é uma ferida emocional que vem lá da infância, da fase oral, de quando éramos bebês. Todos nós, em algum grau, nós temos essa ferida. Alguns num grau mais forte, outros num grau menor, mas todos nós, porque todos nós passamos por essa fase. E durante essa fase, nós não tínhamos, o bebê não tem maturidade emocional para lidar com as circunstâncias, com aquilo que acontece, né? Por exemplo, o bebê acorda e começa a chorar e quer a mãe e quer mamar, ou está com frio, calor, e por algum motivo aquela mãe, naquele momento, naquele instante, não tem condições de parar e pegar aquele bebê. Ela vai no banheiro, ou ela precisa lavar as mãos para poder pegar o bebê, e o bebê não consegue entender isso, não tem maturidade emocional para entender esse contexto. E como esse bebê não tem maturidade emocional para processar isso gera uma traumatização, muitas vezes. Não é uma regra, não é um padrão, mas pode sim acontecer. E aí, quando acontece essa traumatização nessa fase, gera uma dor emocional, uma ferida emocional de abandono. Então, é a partir dessa ferida que no comportamento adulto você começa a reproduzir essa mesma dor. Claro que eu falei de um contexto mais simples, mas poderia ser outros contextos, com uma mãe indisponível emocionalmente, passando por problemas de saúde, problemas familiares, um caso real de abandono, onde essa criança é adotada e criada por outras pessoas. Então, existem diversos contextos. E dentro desses contextos, a forma como essa criança, esse bebê, interpreta os fatos, que é uma interpretação daquilo que está acontecendo, ela gera uma traumatização e uma ferida, e essa ferida é a ferida do abandono. E a partir dessa ferida, começa na vida adulta a você ter esse padrão emocional. Por isso, esse vazio existencial e essa insatisfação que as clientes relatam, ela vem justamente dessa dor emocional de ter se sentido abandonada, é uma dor do abandono. E aí, como eu fui abandonada, eu tenho uma memória de abandono, um registro emocional de abandono, que nem sempre é verdadeiro, né? Às vezes é só a interpretação daquele bebê, como eu já disse. Como eu tenho essa informação registrada, eu trago isso para minha vida adulta. E aquele vazio que eu sinto na relação com a minha mãe, eu não consigo preencher com outras coisas. E aí eu fico buscando coisas que preencham. Por isso a compulsão alimentar, os vícios estão ligados e a dependência afetiva. Então, quem tem um traço muito forte de abandono tem uma característica de dependência afetiva, ou seja, eu sinto que eu preciso de uma outra pessoa para me sentir capaz, porque eu sozinha não me sinto capaz. Naquela fase onde essa traumatização, essa ferida emocional teve início, o bebê é totalmente dependente. Então, ele depende de outras pessoas, de alguém que cuide da mãe, para que ele sobreviva. Então, essa informação é a informação que fica registrada. E é por isso que eu reproduzo isso no meu comportamento com as pessoas. Eu sinto essa dependência de outra pessoa. Então, é como se o tempo todo a minha vida dependesse de que alguém fizesse algo para mim, como era lá atrás. Então, lá atrás, na fase do bebê, eu dependia daquela mãe me alimentar, daquela pessoa que cuidava de mim para me alimentar, para cuidar de mim, da minha higiene, para minha sobrevivência. E aí essa mesma informação se repete. Então é como se fosse um disco arranhado que eu fico repetindo ao longo da minha vida. A mesma dor e a dependência. Quando a gente olha para vícios em geral, está sempre ligado a essa fase, né? A feridas emocionais de abandono. Todos os vícios fazem parte de uma ferida de abandono
nessa fase. E junto com isso é o quê? A dependência. Então, dependência, o vício o que que é? Uma dependência em algo, em alguma substância, em alguma coisa, né? E a dependência afetiva é a mesma coisa, só muda o objeto da dependência. No caso, você tem o álcool, você tem as drogas, você tem o sexo, o cigarro ou pessoas. Mas é sempre o mesmo contexto. E o que existe dentro dessas pessoas, o sentimento muito profundo, é um sentimento de vazio e de abandono. Então tá sempre faltando, é como se nada preenchesse aquele buraco que foi deixado lá atrás. Então é um grande vazio existencial. É um vazio no peito e uma dor profunda que essas pessoas carregam em si. E por mais que a pessoa faça coisas que dão prazer, que ela saia com os amigos, passeie, faça coisas, sempre que termina, ela sente o vazio voltar. É como se nada fosse suficiente para essa pessoa. E é por isso que ela se sente tão triste e esse vazio emocional constante. E para que tudo isso seja amenizado, para que possa, né, seja trabalhado tudo isso, é necessário primeiro ter essa compreensão, olhar e entender a origem, de onde vem essa dor. O que aconteceu? E aí, a partir desse novo olhar, ressignificar essas experiências. E com esse novo olhar, começar a preencher de forma consciente esse vazio que está em você. E aí você preenche com você, de você mesma. Porque nesse momento você está tentando se preencher de algo externo. Das bebidas, das drogas, de outras pessoas, do amor de alguém, da atenção de alguém. E o movimento é um movimento contrário, onde você vai começar a se preencher de você mesma. E aí, nesse movimento de eu me preencher de mim, eu faço um resgate da minha autoestima, da minha autoconfiança. Eu começo a perceber que eu posso confiar na vida e que eu não serei abandonada, assim como eu não fui abandonada lá atrás. Ou talvez até tenha sido, mas existia um contexto para isso lá atrás. E eu não preciso ficar repetindo essa mesma dor, a mesma história que eu vivi lá atrás. Ainda que eu tenha sido de fato abandonada, eu não preciso insistir em reviver essa mesma dor. Eu posso escolher, a partir de hoje, suprir essas minhas necessidades. E a partir do momento que eu olho para essas minhas necessidades e eu mesma cuido dessas minhas, atendo essas minhas necessidades, eu começo a ocupar esse vazio interno e essa insatisfação constante começa a diminuir. E aí é um movimento de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Porque até então eu estava no movimento de fora para dentro, tentando ocupar esse vazio com coisas, com pessoas de fora para dentro. E é por isso que nada era suficiente, por isso que eu saía, me divertia, encontrava pessoas e a hora que aquilo terminava, o vazio voltava, a dor voltava. E parecia que aquele tempo, aquela alegria, aquele prazer não eram suficientes. Por quê? Porque eu estava tentando preencher de fora para dentro. Então o caminho é eu preencher de dentro para fora. Eu olho para as minhas necessidades, eu atendo as minhas necessidades, eu percebo aquilo que é importante e o que eu preciso. E eu começo a tapar esses buracos de dentro para fora. É um caminho contrário. E como recurso disso tudo, né, pessoas que têm essa dor muito latente, ela também desenvolve características que são os recursos. Então são pessoas extremamente carinhosas, comunicativas, e isso é um grande aliado, que pode ser usado em todo esse processo de uma maneira para alimentar, para me nutrir. Então, alimentar, nutrir a mim, a partir de conexões saudáveis. Então, usando esse recurso, não mais para grudar nas pessoas, para implorar, para aceitar migalhas, né? Usar essa comunicação, essa facilidade, essa amorosidade, essa empatia que essas pessoas, que é uma característica de quem traz essa dor do abandono, tem isso muito forte dentro de si, traz de uma maneira mais construtiva para si próprio, né? Então, cria conexões mais fortes sem a dependência do outro. E aí você cria laços mais profundos e realmente significativos.
Então, são pessoas extremamente empáticas, que têm uma facilidade de comunicação, mas que quando estão na dor, aprisiona o outro. Agora, quando sai da dor, entende, conecta e cria laços profundos muito bacanas.